Olá, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda à 8ª aula aqui da nossa série Escalando a Pirâmide da Automação. Nessa aula nós começamos a fazer o nosso primeiro programa no Machine Expert Basic. Essa aula vai te dar um embasamento técnico em programação para que você consiga acompanhar as próximas aulas, que são as aulas que nós vamos estar mostrando para você como programar o nosso sistema de controle de nível on-off. Bom, se esse conteúdo agrega valor na sua vida profissional, eu peço que você comente, curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos, assim você pode ajudá-los a entender um pouco mais sobre automação e agregar esse valor na vida deles também. Fica aqui comigo que a gente vai começar a fazer o nosso primeiro programa aqui no terceiro passo, falando sobre controle do processo na pirâmide da automação. Então, continuando a nossa aula 8, hoje a gente vai criar o nosso primeiro programa aqui no Machine Expert Basic. Essa programação vai ser importante para que você adquira um embasamento técnico, para avançar nas próximas etapas aqui nessa série. Bom, primeiramente, vamos recapitular que nós estamos utilizando um simulador do próprio Machine Expert Basic. Esse software aqui, ele é utilizado para você programar o controlador lógico programável físico, tá? Mas você pode utilizar o próprio simulador do programa, dispensando aí a necessidade de você ter um PLC em casa para você conseguir realizar as suas práticas. Então aqui, na realidade, é como a gente estivesse conectando a saída de rede do PLC na entrada de rede do computador, ou você pode conectar esse cabo de rede em um switch e desse switch você pode conectar no computador. Algumas dúvidas que você vai ter não vai impedir com que você continue a série. Então, a ideia é que você, mesmo com dúvidas, continua executando a série, continua acompanhando, que no decorrer da série essas dúvidas vão ser sanadas. E na última aula, a gente vai pegar aí algumas dúvidas dos comentários e vamos lapidar aqui nessa série para que você saia daqui realmente tendo uma visão muito mais clara da automação industrial. Bom, o primeiro passo de toda a programação é você acessar a sua tabela de entrada e saída e passar todos os seus pontos para as tabelas lá no software de programação do seu PLC. Então, eu vou abrir aqui meu Machine Expert Basic. Para começar a fazer a nossa programação, eu vou acessar aqui a aba Ferramentas e aqui nós conseguimos ter acesso a todos os tipos de memória que nosso controlador lógico programável implementa. Então, tenho aqui os tipos de memória, que são os objetos de entrada e saída. Nesses objetos de entrada e saída, nessa aba, nós temos acesso a todas as memórias físicas do PLC. Bom, os tipos de memória que nós vamos implementar, como nós já havíamos dito, são os objetos de memória, os objetos de memória interna, do nosso PLC. Primeiramente, eu vou adicionar os bits de memória aqui, tá? Então, eu tenho aqui na minha tabela de entrada e saída alguns pontos, de entrada e saída que nós vamos implementar primeiramente aqui no nosso programa. Para iniciar o nosso programa, observe 3 pontos que nós vamos utilizar no nosso primeiro programa. Vamos utilizar o botão de partida, botão de parada e o sinaleiro de partida. Quando o operador acionar o botão de partida, o sinaleiro de partida deve ser acionado. Após o acionamento do botão de parada, o sinaleiro de partida deve ser desacionado. Para começar a fazer a nossa programação, eu vou pegar aqui meus pontos de entrada e saída e vou adicionar lá na minha programação. Nós temos aqui o botão de partida, temos aqui a tag chamada de BT partida, do tipo entrada digital, no endereço percent M1. Então, lá na minha programação, eu vou vir aqui no meu percent M1, vou pegar aqui o nome da tag, que é BT underline partida, e vou adicionar aqui nesse endereço. Aqui eu posso adicionar um comentário, então vou colocar botão de partida. Temos também o nosso botão de parada com a tag BT parada no endereço percent M2.
E por fim, tenho aqui meu sinaleiro de partida. Temos aqui, né, ele recebe a tag sim BT partida, né, aqui no caso não é parada, seria partida, no endereço percente M11. Então eu vou vir aqui no endereço percente M11 e acabamos de adicionar todos os nossos pontos necessários para a nossa primeira programação. O botão de partida, o botão de parada e o sinaleiro indicador de partida do nosso sistema. Agora eu vou salvar esse projeto em uma pasta confiável aqui no meu computador. Posso salvar na área de trabalho, o projeto vai se chamar Primeiro Teste. Bom, meu sinaleiro indicador de partida é um dispositivo de saída, então eu vou utilizar esse operador lógico chamado de bobina. Basta apenas clicar na bobina e adicionar aqui no meu ambiente, né, de programação. Bom, eu vou clicar aqui, tá? Ele já adiciona aqui a minha bobina de saída. Então vou chamar aqui pelo nome da tag. É só vir aqui em símbolo, dar 2 cliques e digitar sim. Ele já indica aqui para mim o nome do meu bit de memória, então basta apenas clicar. Ele já adicionou, né, já associou esse bit de memória a essa bobina de saída. Bom, agora eu vou adicionar aqui os meus botões de partida e de parada. Adicionando o botão de partida, eu vou utilizar esse operador aqui que é chamado de contato. Vou clicar nele e vou adicionar aqui no meio da linha de programação. Eu vou chamar aqui pelo símbolo, vou digitar BT underline e vou selecionar BT partida. Nesse momento, como que minha programação vai funcionar? No momento que eu adicionar nível lógico alto na minha memória percente M1 ou BT partida, a programação ela vai avançar nesse operador lógico de contato e vai acionar o meu operador bobina aqui do meu sinaleiro indicador de partida. Só que lembra lá que nós estamos utilizando uma botoeira, né, com retorno por mola? Então, nessa botoeira com retorno por mola, quando o operador remove o dedo aqui, o contato volta a abrir. Então, se o contato volta a abrir, o que vai acontecer? No momento que o operador acionar esse botão, ele vai acionar a saída, né? Vai acionar o sinaleiro de partida, mas quando ele remover o dedo, o sinaleiro de partida ele vai apagar. E aí que entra o nosso fechamento de selo, tá? Como que funciona esse selo? Nós vamos adicionar aqui um outro operador de contato, tá? Aqui embaixo, em paralelo com o operador BT partida. Vou utilizar esse lápisinho aqui, né, para poder fazer algumas linhas aqui na minha linha de programação e vou trazer a linha aqui a partir da minha linha principal. Vou descer a lógica aqui, tá? E vou colocar esse operador em paralelo com o operador BT partida. Esse operador de contato, ele vai ser o próprio sinaleiro de partida, tá? A gente já vai entender por que a gente precisa adicionar o mesmo operador que está sendo utilizado na saída, aqui na entrada para fechar o selo. Então, aqui em símbolo, aqui eu vou digitar sim, underline, ele já vai indicar aqui para mim o sinaleiro BT partida. Ok, então a mesma memória, né, o mesmo endereço de memória utilizado nesse operador de bobina aqui de saída está sendo utilizado aqui como um operador de contato aqui nessa entrada, tá? Bom, o que vai acontecer? Quando nós acionarmos o botão de partida, o operador de bobina de partida ela vai ser acionado e esse cara aqui também vai ser acionado no momento que o operador remover o dedo do botão. Mesmo com esse cara aqui aberto, né, mesmo a lógica não passando por aqui, esse cara vai alimentar esse e vice-versa, né? Você vai ter uma retroalimentação. Então, o operador de saída não vai desligar porque esse operador de entrada está ligado e esse operador de entrada não vai desligar porque esse operador de saída vai estar ligado e um alimenta o outro, tá? Vamos entender esse funcionamento na prática. Então, vou iniciar minha simulação e alterar o modo do PLC para o modo Run. Programação já rodando. Então, vou vir aqui no meu botão de partida, vou simular como se o operador estivesse acionando esse botão. Então, botão acionado. Perceba que o operador de contato de saída foi acionado e esse cara aqui também foi acionado porque ele recebe a informação do mesmo endereço de memória. Então, quando o operador remover o dedo da botoeira, perceba que esse cara continua acionado. Ok? Então,
esse aqui é o nosso famoso contato, né? É o nosso recurso de fechamento de selo. Bom, mas também nós precisamos adicionar o botão para fazer com que o nosso sinaleiro de partida ele desligue. Como que a gente vai fazer esse recurso funcionar? Nós vamos abrir aqui esse contato, né? No momento que a gente abre essa linha, o sinaleiro aqui, o SIM-BT partida, ele vai desligar, desligando também esse operador de entrada, né? Porque os dois apontam para o mesmo endereço de memória dentro do PLC. Então, eu vou novamente parar a minha simulação e adicionar um contato normalmente fechado aqui do meu BT parada. Então, esse operador que é o contato normalmente fechado, eu vou adicionar aqui, né, em paralelo com a minha linha de programação, e vou adicionar aqui no símbolo BT underline, ele já vai indicar aqui para mim BT parada e partida, eu vou escolher BT partida e vou salvar minha programação e iniciar novamente a simulação. Iniciar o funcionamento do controlador. Vou novamente simular o acionamento da botoeira pelo operador. Então, acionamento 1, ele vai para 1 e vai para 0, né? Por conta do retorno por mola da botoeira. O meu sinaleiro de partida já foi acionado e agora eu vou simular o acionamento do botão de parada. E perceba que o meu sinaleiro que indica a partida do sistema foi desligado. E assim a gente finaliza a primeira, né, o primeiro programa aqui no nosso Machine Expert Basic do nosso sistema de controle de nível on-off. Nas próximas aulas vamos estar desenvolvendo a lógica de programação da planta e integrando com o nosso ambiente de simulação de processos industriais, que é o Factory I/O. A gente também vai te ensinar a baixar e instalar, né, integrar o Machine Expert Basic ao Factory I/O de uma maneira bem simples e fácil. E por hoje eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado dessa aula e na próxima aula nós começamos a fazer a programação do sistema de controle de nível on-off. Grande abraço, bons estudos e até a próxima aula.